Beleza, começando a gravar. Então, hoje, dia 12 de julho de 2022, nos reunimos aqui no curso Teorias do Conto para falar sobre A Tribulação de um Pai de Família, um conto de Kafka, um conto super curto, mas que dá pano para manga. Nós estamos na nossa 7ª aula, né, a penúltima aula do curso. Eu acho interessante todo o movimento que a gente fez até chegar aqui, né, variando entre diversas formas, né, de se conhecer a narrativa contística, essa ideia da concisão, da objetividade, mas ao mesmo tempo passando por técnicas variadas. E hoje a gente chega, né, então, na técnica e na ideia conceitual, vamos assim dizer, né, do absurdo em Kafka. Então, como de praxe, eu trouxe para vocês aqui um esboço, só para a gente, né, não se perder no raciocínio. Como eu faço muita digressão, às vezes eu estou falando de uma coisa, de repente eu caio em outra e eu não consigo concluir aquilo. Então, faço esse esboçozinho para poder organizar minha mente aqui. Luiz está comentando alguma coisa aqui. Beleza, Luiz, sem problemas, tá? O fórum de discussão fica ativo até o final do curso. Finalizando o curso, eu ainda deixo mais uma semana ele ativo ali para o pessoal colocar a vida em dia, tá? E aí a gente fecha tudo isso aí. Então, vamos lá. Primeiro, eu gosto sempre de, né, colocar as referências que eu utilizo para montar essas emendas para vocês, né, dos cursos. Estou usando o texto teórico que está junto com a tradução desse conto, feito aí pelo Roberto Schwartz. Então, esse conto, junto com, né, um mini ensaio, assim, uma crítica sobre ele, está em um livro que se chama O Pai de Família e Outros Estudos, tá? Um conjunto de ensaios do Robert Schwartz, e o nome do conto que nós vamos trabalhar hoje é A Tribulação de um Pai de Família, de Franz Kafka. Quero começar essa aula de hoje com esse excertozinho de uma carta que o Franz Kafka escreve ao Oskar Pollock, né, que é um historiador de arte tcheca, foi amigo de infância, amigo de escola, de Kafka, né, que eles trocaram várias figurinhas sobre literatura, né, e eu acho essa frase marcante, sobretudo para a conversa que a gente vai ter hoje, o modo como Kafka entendia, né, a literatura, o que ele fazia na literatura. É um excerto de uma carta de 1904, em que ele diz para o Pollock o seguinte: acho que só devemos ler a espécie de livros que nos ferem e trespassam. Um livro tem que ser como um machado para quebrar um mar de gelo, de bom senso e do senso comum. Então, o que ele faz, né, em Odradek, acho que vai muito nesse sentido. Como é que nós vamos pensar, então, de repente, a ideia da indeterminação, da impossibilidade, que são questões que acabam rondando a literatura de Kafka, né? São a marca dessa literatura. Como é que o Kafka vai usar né, esse machado para quebrar esse mar de gelo em nós? Um pouquinho da história dele, né, para que a gente possa conhecer essa figurinha. O Kafka, né, é filho de judeus, da Julie Kafka, do Hermann Kafka. O pai do Kafka era um comerciante judeu, né, era um homem burguês, ele veio de uma família burguesa. Kafka chegou a se formar em direito, né, ia trabalhar em uma companhia de seguros, como inspetor de segurança do trabalho, então ele vive ali esse ambiente da burocracia, né, ambiente do qual ele tem certa, né, pavor, pânico, ojeriza, e
ele realiza esses seus estudos na área de direito entre 1901 e 1906, que é um período onde ele conhece, né, o Max Brod, que é um dos seus amigos. Max Brod, um escritor também, alemão, e ele vai se tornar o seu futuro biógrafo, vai ficar com, né, a obra de Kafka após o seu falecimento. Kafka teve uma vida muito tumultuada, né, tinha problemas de relacionamento com as suas companheiras, problemas de relacionamento com o pai, dificuldades de comunicação com esse pai, né, pelo ambiente em que vivia, esse ambiente burguês, do qual ele não se conectava, não se entendia ali naquela dinâmica, tinha uma certa dificuldade de se entender ali também enquanto judeu, né, ele não se conectava com essa comunidade, ele não se sentia pertencente, né, a essa identidade judia. Ele tinha um apreço especial por uma irmã mais nova, que se chamava Otla, e ele manteve correspondências, né, durante muito tempo com ela. Ele vive aqui entre 1883 e 1924, tá? E há relatos, né, sobretudo do biógrafo dele e amigo, Max Brod, que ele era um cara muito sensível, né, muito amável, simpático, embora ele fosse, né, a sociedade o visse como rebelde, isolado, né, meio sombrio, obscuro. Ninguém entendia muito bem a personalidade do Kafka, mas os amigos mais próximos viam ele assim até como uma figura muito infantil, né, muito amável com aqueles, né, com quem ele se identificava. Tinha uma saúde muito frágil. Em 1917 chegou a ser diagnosticado com tuberculose, vai se afastar do trabalho, né, para se tratar e tudo mais. Vai passar todo esse tempo, né, durante ali, naquela época, entidades que tratavam essa doença ainda sem cura, sanatórios, casas de repouso, e veio a falecer com 40 anos, muito jovem, ali no ano de 1924. Entre todas essas dificuldades que ele teve de relacionamento, né, relacionamentos amorosos, um ano antes aí de ele falecer, ele se junta, né, a essa moça, a Dora, acho que é Diamond, que se pronuncia o sobrenome dela, que viria se tornar sua companheira e que o acompanha aí até o final da sua vida, né? E ao final da vida, ele vai deixar todo o seu legado, né, literário para o amigo, o Max Brod, que vai ser o seu biógrafo, e ele pede que o amigo queime todo, né, esse material. Quer que o amigo destrua, que uma ordem que ele não vai obedecer, vindo publicar postumamente várias das suas obras, né, que ainda não haviam sido publicadas. Trouxe uma foto, né, desses dois aqui para vocês, um momento descontraído, né, o Kafka aqui à direita, o Max Brod aqui à direita, à esquerda e à direita, né, e nessa cena descontraída, né, enfim, de amigos, né, fora desse ambiente mais intelectualizado. Acho que aqui a gente tem muito nessa imagem do Kafka como um sujeito amável, né? Sujeito até, né, muito franzinozinho, uma expressão assim até infantil, né? Afável. E a mensagem, né? Uma das frases que o Max Brod coloca na biografia dele, em que ele vai pedir: querido Max, meu último pedido, tudo que eu deixo para trás, na forma de diários, manuscritos, cartas, minhas e de outras pessoas, esboços e assim por diante, deve ser queimado sem ser lido. Isso, logicamente, não vai ser obedecido, né? Não vai ser levado em conta. O Max Brod vai publicar aí todo o material que ainda estava, né, inédito. Aqui algumas das principais obras do Kafka, né, coloca o tempo de escrita
e o momento da publicação, visto que várias delas tiveram publicação póstuma, né? Os diários, por exemplo, né, escritos entre 1910 e 1923, se não me engano, com publicação em 25, na Colônia Penal, né, uma novela escrita em 1914, publicada em 1919. Então, vocês percebem aqui que a maioria das obras com publicação póstuma, né? O Conto à Metamorfose, escrito em 12, publicado em 1915, O Processo, escrito entre 1914 e 15, publicado 10 anos depois, em 25, Carta ao Pai, não foi uma carta que ele escreve para o pai e nunca entregou essa carta, foi localizada depois de publicada em 1952, O Castelo, né? Escrita em 22, publicada em 26, então, várias obras aí de publicação póstuma. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui do Kafka. Ah, é muito bacana, né, essa parte biográfica, né? Não matar o autor, às vezes, é muito bacana, porque a gente conhece esse outro lado, né? E consegue entender também muitas dessa atividade literária, né? Quais eram as afetividades, os afetos que moviam a escrita, né, dos escritores. A gente consegue perceber realmente a diferença entre autor empírico e autor modelo. Eu nem imaginava que o Kafka era sensível. Pois é, né? Aquela fotografia que, né, localizaram dos dois juntos na praia é icônica, para mostrar, né, o Kafka enquanto um sujeito, né, comum, né, ali fora do ambiente acadêmico, literário, né? Eu acho maravilhosa aquela foto. E aqui, né, para não se alongar muito, a obra em que está publicado esse conto, A Tribulação de um Pai de Família, é publicado nessa coletânea que se chama O Médico Rural, escrito por volta de 1917, publicado em 1920. Então, ainda publicado enquanto Kafka era vivo. Isso é interessante, de certo modo, a gente pensar nessa publicação, né, antes do pós-mortem dele, porque foi um conto que ele escolheu publicar logo. Vários deles ainda estavam ali na gaveta, né? Várias obras ainda estavam na gaveta, ainda não haviam sido publicadas. Então, né, é interessante a gente pensar nesse movimento, nesse desejo de que esse conto tivesse sido publicado logo, né? Enfim. Então, nessa coletânea, um médico rural, nós temos uma organização que é feita, então, pelo próprio autor. Né? Vamos pensar também nesse movimento, visto que as outras foram, de certo modo, vamos assim dizer, tiveram uma escolha, né, do Max Brod. Algumas notas, como para a gente ter como chave de leitura, tá? Para a gente comentar esse conto de hoje. Vamos pensar, né, que eu nomeei a aula de hoje como a ideia do absurdo no conto do Kafka. Então, como que a gente vai entender absurdo aqui? Sem nos alongarmos muito, sem esgotar, tá, essa conceituação do absurdo, vamos entender né, o cerne disso aqui a partir da questão básica do absurdo, tida ali, conceituada no Dicionário de Termos Literários do Carlos Ceia. Tá? Você acha na internet aí, se você jogar o Dicionário dos Termos Literários dele. Ele vai dizer o seguinte sobre a ideia do absurdo, que é a ideia, né, do sem sentido, a inconformidade com as leis da coerência e da lógica. Disse de todo texto que não possua lógica interna e não obedeça a determinadas regras ou condições. O trabalho da desconstrução textual pode ser considerado uma tentativa de redução de um texto a um estado ad absurdum, para a revelação das suas contradições internas e impossibilidades lógicas, quer sejam
imanentes a esse texto, quer lhes sejam impostas. Falamos, então, dos absurdos de um texto quando nos referimos às suas proposições, ideias ou teses sem sentido. Então, vamos pensar nessa historinha, né, que nós vamos conhecer hoje, com essa ideia de algo que não obedece leis de coerência. A gente vai tentar colocar esse conto, submetê-lo a uma lei, a uma coerência, a uma lógica de entendimento que não vamos dar conta de lidar com isso. Vamos colocar nessa chave de leitura. E o segundo ponto, para a gente poder ter como chave de leitura aqui, a ideia da tribulação. O que é a tribulação? Uma chateação, né, um aborrecimento. E pela ideia de aborrecimento, conectá-lo, então, ao sujeito, né, que está sendo aborrecido, o pai de família. Pensar também o que é o pai de família, né, na nossa lógica moderna, na nossa lógica atual, né? Aquele sujeito que está inscrito numa forma de existência racional e da ordem burguesa, tá? Então, o pai de família, ele tem as suas funções ali dentro dessa cadeia, né? Dentro dessa lógica, que nada mais é uma lógica produtiva da ordem burguesa, né? Uma ordem que vem das questões capitais, capitalistas mesmo. Então, vamos pensar também nessa ideia de que as coisas precisam não só ter sentido, mas também, vamos assim dizer, ter uma lógica de existência, ter uma função. É preciso ter função, tá? Dentro da ordem burguesa. Resuminho do conto para o pessoal que não tiver lido ainda, né, estiver assistindo essa aula, conhecer. Tribulação de um pai de família. É um conto, né, que nós temos, primeiro, um narrador contando em terceira pessoa, depois nós vamos descobrir que é o próprio pai de família, um pai de família aparentemente burguês. Ele vai se ver confrontado ali com um objetozinho esquisito, que ele nunca tinha visto, ele passa a visualizar esse objeto, ele tem um formato estranho, né, ele é estreliforme, ele é cheio de linhas despontadas, né, todas coloridas. Esse objeto não tem função naquela casa, ele vive jogado pelos cantos da casa, por todos os espaços, né, pelo quarto, próximo a escadas, corrimãos, limiares, portas, e ele acaba por despertar nesse pai de família um incômodo muito grande, um desconforto. Embora esse objeto não tenha função nenhuma, ele não saiba nomear esse objeto, não sabe a que veio, né? E aí a gente vai descobrir que esse objeto, na verdade, ele está muito conectado a essa família, mas ao mesmo tempo ele não se dá, né, a nenhuma apreensão, não se consegue apreender o que é esse objeto. E o motivo pelo qual, de repente, isso pode estar, né, causando tanto desconforto a esse pai de família. Alguns elementos da narrativa, né, que eu trago aqui para a gente poder pensar, vamos pensar a questão da temática, né? Então, se a gente está lidando com a lógica do absurdo, qual seria o tema, então, desse conto? Não estou dando nada como esgotado aqui, né? Nós estamos construindo um conhecimento a respeito do conto. Estaríamos falando, então, sobre a ideia de indeterminação, a impossibilidade de fixação de sentidos. Nós estaríamos falando sobre esse sujeito, né, da ordem burguesa, da lógica burguesa, em que tudo precisa ter uma função, tudo precisa, né, ter uma ordem racional. Vamos pensar no narrador e na voz narrativa, que se inicia em terceira pessoa e depois há uma modalização, né, na parte final para a primeira pessoa. E aí, nesse momento que nós descobrimos que quem está
contando essa história é o próprio pai de família. Os espaços, né, vamos pensar a casa, esse espaço interno, onde esse objeto, o Odradek, né, ele fica, quais são os espaços onde ele está sempre sendo posicionado. Tempo, vamos pensar no tempo cronológico, aí um dia acontecendo, mas vamos pensar uma narrativa também, né, que não está funcionando em uma temporalidade diferenciada, né, ela está ali começo, meio e fim, uma história sendo contada depois do acontecido. Clímax, será que é possível estabelecer? Tá? Desfecho, sobretudo condicionado ao questionamento. Então, o desfecho, ele deixa, então, uma ideia em suspensão. O Humberto Eco tem um livro que se chama Obra Aberta, e ele comenta muito sobre essa questão das narrativas modernas, o modo como elas, né, deixam esses fios soltos, e assim como esse objeto, né, dessa narrativa, desse conto que nós não conseguimos depreender, não conseguimos decodificar, né, exatamente o sentido disso, esse conto também, ele, né, eu imagino que ele pode estar figurando como uma espécie de obra aberta, uma obra que se abre a muitos sentidos, está negociando aqui com muitas ideias. Então, isso também é interessante, tá? São pontos para a gente pensar aqui. Como esse conto é curtinho, eu acabei deixando aqui os trechinhos dele, né? Ele completo, na verdade, nos slides aqui para vocês, tá? Aqui eu deixo uma imagem também, que seria uma ilustração de um artista que tenta decodificar o que seria esse objetozinho, o Adradec, né? Um objeto estreliforme, num carretel de linha, cheio de, né, linhas enroladas. Mas vamos lá. Antes de a gente partir exatamente aqui para esse papo do conto, né, mostrando alguns elementos acontecendo, se desenrolando aqui nessa trama, eu quero abrir para vocês, logicamente, né, não vou ficar aqui falando sozinho, para ver o que vocês acharam, né? O que mais chamou a atenção, algum ponto específico, né, que vocês gostariam já de começar a falar desse conto, sobre essa figura de Odradek, né? Quais foram os sentimentos que foram despertados em vocês durante essa leitura? É um conto que a gente lê muito rápido, mas ao mesmo tempo é um conto que a gente fica muito apreensivo, né? A gente de repente não sabe se a gente está entendendo o que está lendo, se aquilo ali realmente está apreensível para a gente, assim, não, de repente a gente se acha até um pouco burro, né, lendo. E, gente, não é possível, será que eu realmente não estou entendendo? Ou não, entendi. Mas ele não se deixa aprender, né? O sentido está sempre saindo da gente. A Ana já se manifestou. Ana, fique à vontade para poder comentar o seu ponto de vista, e aí a gente vai dialogando por aqui. Obrigada, Thales. Thales, eu achei muito interessante isso que você falou, principalmente desse objeto não ter função nenhuma, né, e estar relacionada com os valores burgueses, isso de, não tem funcionalidade, e aí começa a causar esse estranhamento, né, esse aborrecimento no pai de família. Eu achei isso bem interessante. Exatamente. E é o incômodo, né? Porque é algo que, teoricamente, não tem nenhum valor nessa ordem, nesse circuito, né, burguês, ele viria a incomodar tanto. Isso incomoda, né, a nossa percepção de leitor também. Por que isso incomoda? Né? Luiz, vamos lá, Luiz. Passar a bola para o Luiz, então, para ele dar as considerações dele, o que ele pensou disso tudo.
Vitórios, indo ao encontro disso que você acabou de falar, desse incômodo que é causado, né, nesse pai de família, uma coisa que me chamou a atenção é que o Odradek também ele não tem aparentemente um lugar. Ele está sempre por vários espaços. Ele não tem um lugar fixo. Tanto que vai de encontro também um pouco com essa questão dentro da sociedade mesmo, dessa ordem, dessa classe burguesa, de que a pessoa ela tem que ter uma utilidade, uma necessidade, ela tem que desempenhar, ela tem que fazer alguma coisa dentro da sociedade para ela poder, de alguma forma, ela ser vista, ela ser reconhecida. E a forma como o Odradek ele é posto, né, pelo Kafka, como um objeto, como uma coisa que não tem é como linhas emaranhadas. Ele não teria, acho que pelo que eu pude perceber, assim, é quase como se ele não tivesse uma forma física, ele não tivesse um corpo, porque é tão bagunçado, é tão caótico que para ele, né, para o personagem, isso não seria quase como não permitido, assim como ele não ter um lugar dentro desse espaço, um lugar fixo, também uma forma. E uma coisa que me chamou a atenção também enquanto eu lia é que ora aparece minúsculo o nome e ora aparece com maiúsculo também. Eu achei isso muito interessante. E é isso que eu queria comentar. O Luiz trouxe algumas considerações aí também muito interessantes, né? Primeiro, essa ideia de ele não ter lugar, a ideia do deslocamento, do estrangeiro, né? Aquele que não se sente, ele não se sente pertencente a lugar nenhum. Aqui em Kafka também a gente dialoga com a ideia do estranhamento, né, que a gente viu em Clarice. Logicamente, figurando aqui de uma forma diferente, mas é um estranhamento. Estranhamento tanto na narrativa quanto na percepção do leitor. Essa ideia dos limiares, né? O Odradek é uma figura indeterminada. Então, olha como a gente está lidando o tempo todo com a ideia de indeterminação, do não lugar, né? da ideia de se sentir estrangeiro. Todas essas questões, logicamente, a gente não está fazendo uma leitura aqui, esgotando uma leitura tipicamente biográfica, né? Mas tem muito a ver com a visão de mundo de Kafka, né? Essa ideia de não se sentir pertencente ali, né? A comunidade judia, as coisas que eles entendiam ali dentro de uma vivência judia. Tem a ver com as dificuldades de Kafka também, com a ideia de comunicação com o próprio pai, não conseguia estabelecer uma comunicação com o pai, não entendia esse universo da ordem burguesa, não queria participar disso, né? Tem dificuldades de lidar com a sua área de formação, direito, ele detesta esse ambiente burocrático. E aqui pensar também nessa ideia da literatura como uma forma de incomodar, né? Esse quanto ele o tempo todo ele não se deixa a ser apreendido em uma totalidade, né? Ele está sempre, ele não se esgota em sentidos. A cada leitura ele se abre mais e mais, né? Mais camadas para podermos pensar. Isso tudo está muito relacionado com outras obras de Kafka também, a ideia da impossibilidade em Carta ao Pai, né? Que é essa carta que ele escreve que nunca é entregue ao pai, mas depois publicada pelo Max Brod, né, que passa a ser o tutor da sua obra, é essa ideia, né, de ele não conseguir dialogar com o pai. Pai muito severo, né, muito condicionado a esse ambiente, né, da racionalidade burguesa, né, de que tudo tem que ter função, tem que ter uma ordem de ser no mundo. Ele comentando, né, explicando para o pai essa dificuldade de contato com o pai, a própria questão das estruturas de poder, né, que vão dominando esses tipos de corpos, a ideia de se sentir claustrofóbico também, né, nessas vivências. A própria dinâmica de Odradek ali dentro desses espaços é fluida, né? Ele não fica fixo em lugar nenhum. Então, está muito conectado, né? Todas essas ideias.
em várias obras de Kafka, o Castelo, né? Aquele agrimensor que chega para trabalhar ali para aquele castelo, ele nunca consegue chegar ao castelo, não consegue entrar no castelo, e quando ele consegue, né, falar com o responsável, eles já não estão precisando mais do agrimensor. Essa ideia, né, burocrática que o Kafka detestava. Em processo também, o homem vai ser preso, né, vai ser julgado, não se sabe por quê, ele é arrebatado ali por dois sujeitos dentro de casa, sabe que vai passar por um processo, não está nem sabendo o que está acontecendo, o conto diante da lei, em que um sujeito está ali na porta, né, da lei, não consegue acessar, não se sabe por que ele não consegue entrar, ele fica do lado de fora, tentando entender por que ele não pode acessar a lei, né. Então, várias dessas obras estão sempre permeando aqui a mente do Kafka. Vamos pensar também, por exemplo, como nessa obra, nesse conto, nós temos meio que um revés ali de Metamorfose, que é um outro conto do Kafka, né, muito famoso. Certo dia o sujeito acorda, ele se vê metamorfoseado, né, em um besouro ali, e aí ele passa, a partir daquele momento, a ser inútil, né, para a família e para a sociedade, porque como que ele vai trabalhar daquele jeito, né, como um inseto, e ele se desespera, né? Então ali ele está desesperado por estar inútil. Mas aqui o Odradek não, exatamente parece ser o contrário disso. A inutilidade celebrada, né? E a forma como o pai de família, de certo modo, tem uma inveja disso, né? Isso incomoda. Por que será? Então, vamos pensar nesses limites aí. Como a linguagem literária está trazendo isso para a gente. Trouxe alguns pontos aqui. Vamos pensar, né? Como ele é curtinho, acho que a gente pode fazer esse movimento. Vamos lendo aos poucos, né? E pensando isso juntos. O ponto se inicia da seguinte forma: dizem alguns que a palavra Odradek provém do eslavo. Procuram determinar a formação da palavra com base nesta afirmação. Já outros acreditam que ela provenha do alemão. Do eslavo teria apenas a influência. A incerteza das duas interpretações autoriza, entretanto, a supor que nenhuma delas acerta, mormente porque nenhuma nos leva a encontrar um sentido para a palavra. Aqui, né, Luiz, o Odradek ainda grafado, em minúsculo, pensando dele, aqui está tentando definir, né? Então, nós temos um narrador em terceira pessoa tentando definir esse ser, né? A partir da própria etimologia. Então, parece até um texto bem científico, né? Academicista. Então, chamo a atenção para vocês aqui desse ponto e dos conectivos dessas palavrinhas aí que eu coloco em negrito na linguagem, colocando a indeterminação, alguns, outros, nenhuma ali de novo, né? Então, esse posicionamento desse narrador que não quer fixar também, né, um conceito. Ele está ali tateando, né, sobre o que ele está comentando. E aí, seguindo como é natural, ninguém se ocuparia de tais estudos se não existisse realmente um ser chamado Odradek. A afirmação, né? Bom, já que existe, é passível de ser estudado. Então, vamos pensar nessa dinâmica também, né? Algo que, né, a gente só estuda alguma coisa que existe. É preciso colocar aquilo como forma de existência em forma de linguagem. Mas aqui, esse narrador já consegue entender esse movimento de ser difícil, né, colocar em palavras a existência de Odradek. À primeira vista, parece um carretel de linha, achatado, estreliforme, e aparenta, de fato, estar enrolado em fio. É bem verdade que os fios não serão mais do que fiapos, restos emendados ou simplesmente embaraçados de fio gasto,
da mais diversa cor e espécie, mas não se trata apenas de um carretel, pois no centro da estrela nasce uma vareta transversal, de cuja extremidade sai mais outra, em ângulo reto. Com auxílio dessa segunda vareta por um lado e de uma das pontas da estrela por outro, o todo se põe de pé, como sobre duas pernas. Seria o caso de se acreditar que esse objeto outrora tenha tido alguma finalidade, que agora esteja apenas quebrado. Mas, ao que parece, não é o que se dá. Ao menos não há sinal disso. Não se vê marca alguma de inserção ou de ruptura que indicasse uma coisa destas. Embora sem sentido, o todo parece completo à sua maneira. Aliás, não há como dizer coisa mais exata a respeito, pois o Odradek é extraordinariamente móvel e impossível de ser pego. Ele vive alternadamente no sótão, no vão da escada, nos corredores, no vestíbulo. Às vezes desaparece por semanas inteiras, provavelmente se muda para outras casas, mas é certo que acaba voltando à nossa, cruzando a soleira, se ele está encostado ao corrimão, lá embaixo, às vezes dá vontade de lhe falar. Então aqui, né, Luiz, o Odradek já aparece grafado, né, com letra maiúscula, e exatamente no ponto em que o narrador afirma a existência desse ser por si próprio. E, além disso, sem função, né? Então, não é possível entendê-lo dentro dessa lógica burguesa, porque um objeto, para ter, né, para a gente falar que ele tenha tido alguma finalidade, para falar que ele ter quebrado e agora não funciona, ele teria que ter tido anteriormente alguma função. Dentro da ordem burguesa é assim que funciona. Mas ele não, nunca teve função, né? Ele não está dentro desse universo. E ele é completo à sua maneira, sem função, sem essa necessidade, né, dessa fixação de limites. E eu acho interessante, né, essa movimentação de colocar nesse objeto, para além de falar, né, que ele não tem função, mesmo assim é completo à sua maneira, a ideia dele ser movente. Assim como a linguagem, né, desse sujeito, desse narrador que não consegue apreender o que é esse objeto, ele também, em sua dinâmica de existência ali, né, dentro da narrativa, ele é móvel, ele é dinâmico. Você não consegue pegar esse objeto ali. Então, é isso que está sendo visualizado pelo narrador. E os espaços, né? Olha, o sótão, vão da escada, corredores, vestíbulo, as outras casas, quer dizer, ele não permanece ali, cruzando a soleira da porta, corrimão. Olha os lugares, né, nos quais a gente pode localizar esse objeto. Está sempre em lugares que são de passagem. Não são lugares que a gente vai para ficar durante algum tempo, né? São lugares que nós passamos por eles. Isso é interessante, né, de a gente considerar, né, nessa narrativa. Vamos seguir, então, aqui. Olha só. Não se fazem, naturalmente, perguntas difíceis. Ele é tratado, já o seu tamaninho nos induz, como uma criança. Pergunta-se, qual o teu nome? Ele responde, Odradek. E onde você mora? Ele responde, residência indeterminada. E ri. Mas é uma risada como só sem pulmões se produz. Soa, quem sabe, como cochicho de folhas caídas. De hábito, este é o fim da conversa. Mesmo essas respostas, aliás, não é sempre que se obtém. Com frequência ele fica mudo por longo tempo, como a madeira que aparenta ser. Inutilmente, eu me pergunto, dele o que será? É possível que ele morra? Tudo que morre terá tido anteriormente uma espécie de finalidade.
uma espécie de atividade na qual se desgastou. Não é o que se passa com o Odradek. Será então que no futuro, quem sabe, se diante dos pés dos meus filhos e filhos de meus filhos, ele ainda rolará pelas escadas arrastando seus fiapos? Evidentemente, ele não faz mal a ninguém, mas a ideia de que, além de tudo, me sobreviva, para mim, é quase dolorosa. Então, aqui tem alguns pontos interessantes também para a gente pensar, né? Por exemplo, como o modo como ele é tratado, essa questão, né, infantil, essa questão de não se considerar a existência, né, essa autonomia desse objeto, as perguntas que soam, né, como ridículas, são perguntas que aparentemente já se sabem, né, já se sabe a resposta, visto, né, que já fora dita pelo narrador anteriormente, e o riso. Que riso é esse? Uma risada como só sem pulmões se produz. Esse riso de um objeto, de algo que não é orgânico, de algo que não é corpo orgânico, corpo humano. A risada de coisas, de perguntas que são óbvias, né? Vamos pensar também nessa mudança da voz narrativa, que muda agora, né, no último parágrafo, para o eu. E é nesse momento que, conectado ao título, né, do conto, nós entendemos que o sujeito o narrador, né, do conto é o próprio pai de família, que está aqui negociando com essas estruturas narrativas para poder falar sobre Odradek. No início, mobilizando, né, elementos, mobilizando conectivos, que nos direciona para a interpretação de uma indeterminação, de uma dificuldade de se determinar esse objeto, de fixar os seus limites, e depois nós temos já uma certa caracterização desse objeto, mesmo sem utilidade, com um fim em si mesmo, né? Ele existe à sua maneira, fora desse estado, né, de organização da ordem burguesa, das utilidades, né, do sujeito, e depois, já ao fim do conto, a voz passa para a primeira pessoa e nós entendemos que o narrador é o próprio pai de família, se indagando sobre essas possibilidades, sobre a possibilidade de existência de algo que, mesmo sem utilidade, sem fim útil, na dinâmica, né, na lógica burguesa, ainda assim possa existir, né? E pensar também como isso, de repente, incomoda, né? Será que esse incômodo é causado porque esse pai de família, ele deseja ter essa vida, ou se é porque, de repente, ele não compreende essa dinâmica, e por não compreender, isso não pode ser fixado dentro dos limites do que ele conhece como, né, vida que pode ser, enfim, apreendida, tá? No seu raciocínio ali, na sua ordem racional, objetiva, do saber mesmo, né? Já que no início ele começa tentando entender a existência desse objeto até pela etimologia. Então, perceba como isso vai passando da etimologia, né, para a questão mais objetiva, material, a composição daquele corpo, né, daquele corpo objeto, dos fiapos, até a existência desse objeto por si próprio, sem, né, sem vida orgânica, sem função, mas ainda assim existindo, e ao final, de certo modo, essa angústia por não conseguir, mesmo assim, com todas essas ferramentas, apreender essa existência e pensar, né, poxa, por todas as minhas gerações esse objeto pode existir,
né? Vai existir para além de mim, eu vou morrer, ele ainda vai ficar. E ele está aí, né? Existe. E eu vou viver, vai passar por gerações e gerações, tendo fim por si mesmo, sem servir a essa lógica. Como que isso funciona, né? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. O Luiz levantou a mão. Pode falar, Luiz. Fique à vontade. Eu ia falar justamente sobre essa questão da finitude, da mortalidade, que mesmo e essa ideia de que ele coloca, né, de que o Odradek ele vai sobreviver mesmo quando ele já tiver morrido, provavelmente. Ou seja, essa questão mesmo da finitude, da mortalidade, que a pessoa, tudo passa, a pessoa vive ali, morre, e essa ideia de que existe alguma coisa que, assim, mesmo assim, de alguma forma ainda vai continuar, ainda vai permanecer ali. Exatamente. É muito interessante, né, o modo como isso que não tem função nessa lógica, né, de certo modo, não é que causa a inveja, mas que causa um incômodo de não ser compreendido, né? Se a gente pensar, por exemplo, na análise em si desse conto, quantas coisas cabem aqui, né? Quantos exemplos cabem aqui nessa dinâmica? Tudo aquilo, né, que é expulso dessa lógica da produtividade, né, daquilo que serve à lógica da produção, do que gera lucro, do que gera, né, rentabilidade, está inserido aqui, de certo modo, figurativamente, podemos dizer, no exemplo, né, do Odradek, na figura de Odradek. A gente pensar colocando aqui em níveis, né, sociais, ambientando isso no nível social, né, a criança que não tem autonomia por si própria está inserida dentro dessa dinâmica, o idoso quando já não passa mais, né, a produzir, e aí ele está nesses espaços, né, que são espaços de indeterminação, os espaços de passagem, mas que ao mesmo tempo continua a ser um corpo ali ocupando um espaço, né? Preenche, mas não é possível ser cooptado mais pela lógica, né? Já não tem funcionalidade, mas incomoda, né? Incomoda porque ainda permanece ali. A vida para além dessa dinâmica da funcionalidade. Não sei se vocês pensaram nisso também, mas nessa parte é onde o Odradek agora ele tem a voz no conto, né? Que perguntam, né, qual é o nome dele, onde ele mora, e aí ele responde, residência indeterminada. Esse próprio modo de responder também, né, essa forma, um linguajar bem burocrático, né, o linguajar dessas instâncias mesmo, jurídicas, esse juridiquês que a gente conhece, próprio do ambiente aí, né, dos advogados, dos juristas, é o tipo de resposta, né, que esse objeto introjeta também do mundo que lhes é indiferente. Como ele, de certo modo, ele está replicando essa estrutura e ao final ele ri. E que riso é esse? A gente sempre pensa na ideia do riso em Kafka, né? O riso em Kafka é o riso do desespero, não é o riso, né, da gargalhada, é o riso né, de quem está desesperado, né, desesperado por lidar com esse tipo né, de estruturas de poder que cerceiam os corpos. Vamos pensar lá, por exemplo, em um processo. Um sujeito está dentro de casa, dormindo, de repente ele é acordado por dois brutamontes que estão ali
né, que foram recolher ele dentro de casa, falar que ele estava preso. A partir daquele momento ele respondeu um processo. Ele nem sabe por que ele vai responder um processo, mas ele vai assim mesmo. Dizem que tem alguns amigos do Kafka, o Max Brod, por exemplo, na biografia dele, contando que quando o Kafka estava escrevendo o processo, ele levou alguns trechinhos, sobretudo o início, para ler, né, em voz alta entre os amigos, né? Eles faziam alguns encontros e Kafka mostrando para eles como estava ficando a narrativa. E que Kafka lia o início da obra dando gargalhadas, né? Sobretudo pensando nessa ideia de não entender o que está acontecendo, né? Como essas estruturas de poder arrebatam os sujeitos e eles, né, é uma situação bem nonsense. Então ele conta, né, na biografia como que Kafka dava risada, e eles também gargalhavam, né, de cair, mas é o riso do desespero. Como isso perpassa aqui também, né? Como também a narrativa nesse ponto aproxima o leitor, porque agora ele sai dessa fase de sumarização, né, que é contar a história, e ele chama para a cena, onde ele introduz, né, a fala, as falas de Odradek. E é então aqui ele leva o leitor a chegar mais próximo desse objeto. E pensar também, né, a forma como ele está dizendo para a gente que o Odradek ri, que é uma risada como só 100 pulmões se produz. Soa como cochicho de folhas caídas. Já pararam para pensar nessa imagem de uma risada como só 100 pulmões se produz? Já pararam para pensar na densidade desse corpo de Odradek? É uma imagem bem bizarra, né, Thales? Não é? E a gente consegue quase ouvir, né? Dá vontade de tentar imitar isso, né? Para a gente tentar ter dimensão de como poderia ser esse som. Não dá vontade de fazer esse movimento? Dá, sim, é incrível como que isso adentra na nossa cabeça, né? Exatamente. Então, aqui é o momento, né, em que o narrador chama o leitor para se aproximar mais desse objeto, né? E é exatamente no ponto em que a gente conhece a densidade do corpo de Odradek, né? Esse corpo desse objetozinho que não tem definição, não tem forma definida, é uma estrela, mas é cheio de linhas puxadas, mas ao mesmo tempo é um corpo, é um objeto, né? Uma materialidade ali. Mas diante, né, do pai de família, que é essa figura que tem uma centralidade de poder, que é uma figura que está regida por essa ordem, né, do racional, daquele que está pensando, sobretudo, na dinâmica do lucro, da produção, um corpo para existir, né, para ter luz, para ser visível na nossa sociedade, ele precisa ser produtivo, né? Ele precisa operar nessa lógica. E aqui, como ele dimensiona a corporalidade de Odradek, né? É uma densidade muito, né, como que eu vou dizer, muito leve, em detrimento da figura do pai de família, né? Que há necessidade de ter os compromissos, né? A centralidade do poder, há necessidade de ter a funcionalidade de cada um, operar para além de si próprio, né? E gerar lucro para a sociedade. Há necessidade, sobretudo, de se conseguir definir as coisas. Tudo precisa ter uma definição exata. E para isso, né, a ordem racional, objetiva.
Vamos pensar que também, como é que do ponto de vista histórico, social, essa ideia positivista, né, essa ideia da razão está sendo problematizada, né? Então, quer dizer que tudo que não é possível se definir do ponto de vista da ciência, né, da razão, do ponto de vista positivista, não existe, né, não tem materialidade. Isso aqui é muito interessante, né, de se pensar, e na abertura que se faz para imaginar análises, né, interpretações, isso tudo aqui. E essa questão também, né, de que o objeto ele não faz mal a ninguém, mas ele incomoda, né? Por que que a inutilidade incomoda? Ela tem sobrevida, né? Mas ela incomoda. Por que que tudo que não está dentro dessa ordem é estranho, né? E exatamente não dá para ser apreendido porque não se consegue mensurar desse ponto de vista, que é o ponto de vista do pai de família. Se pensarmos na imagem, por exemplo, da tribulação, do aborrecimento, né, que vem do próprio título, isso também, né, é algo que deveria deixar uma pulga atrás da nossa orelha, né? Então, como que de repente esses deslocamentos, né, esses foras das caixas, isso vai dinamitando, né, o mundo, o modo de vida burguês. E, de repente, é exatamente isso que incomoda. A ideia de que tudo tem que ser sempre da mesma forma, né? O Dradek está nesses lugares de passagem, corrimão, né, no sótão, nas escadas, de repente está em outras casas, mas pode dizer que depois ele retorne para aquela mesma casa, né? Para o pai de família, a necessidade de que as coisas estejam sempre no mesmo lugar, né, que haja uma residência fixa, que haja o lugar de centralidade do poder, que as coisas estejam sempre dentro de um enquadramento, né, que é o enquadramento convencional da ordem familiar burguesa. Então, como que o Kafka, a partir dessa imagem, né, desse objetozinho sem definição, sem, né, ordem de ser, está tentando, né, dinamitar todas essas ideias, que é algo pelo qual também ele passava, né? A Jean-Marie Gagneban, que é uma professora e teórica literária, ela tem um estudo sobre esse conto, que ela fala uma coisa muito interessante sobre essa imagem, sobretudo, né, dos pulmões aí, né, da risada, como só sem pulmões se produz. Como isso, né, de certo modo, pode ser lido também numa chave biográfica, pensando a própria existência de Kafka, né, do sujeito mesmo, o autor empírico, visto que ele foi acometido pela tuberculose, né? Ele tinha uma vida, né, uma saúde muito frágil. Como esse sujeito, como esse autor empírico também, ele se vê dentro dessa lógica. Ele precisa, né, abandonar o trabalho, né, o trabalho burocrático que ele faz nesses escritórios, muito novo, né, acometido por essa, né, mazela aí que era a tuberculose. Antes não tinha cura, o pessoal não sabia como lidar com isso. Então, como essa materialidade, né, essa fragilidade do corpo do autor empírico também, ele é esboçado aqui. Mas essa leitura não deve ser fechada, né, na visão biográfica. Ela se expande, né, porque quantas outras existências nós podemos encaixar nessa materialidade de Odradek?
nessa materialidade desse corpo de Odradek. Existências, né, sem funcionalidade, existências inúteis, essas densidades corpóreas fragilizadas, abandonadas pelo Estado, por exemplo, subjugadas na sociedade. Todas essas, né, densidades corpóreas cabem aqui. Então, essa a riqueza de se pensar esse absurdo, né, esse objeto que é um absurdo, é uma, né, alguns estudiosos chamam de quimera. Então, é algo que não pode ser apreendido, não consegue ser apreendido pela linguagem, pelo raciocínio objetivo, científico, não é possível ser apreendido pela etimologia, embora haja tentativa do narrador. E de todas essas, né, possibilidades de tentativa, ao final, qual é né, a conclusão, qual é o desfecho? Um pensar, de repente, fazendo uma leitura também dessa análise que a Jean-Marie Gagné faz, desse conto do Kafka, sobre essa ideia de deslocamento, o modo como também esse corpo frágil, essa fragilidade de Odradek, né, essa materialidade que não tem muito peso nessa ordem, consegue falar a partir do incômodo desse narrador, que é o pai de família, sem fazer muito alarde, né? Ele consegue falar a partir dos lugares de passagem que ele ocupa, dos limiares. Então, quais são esses lugares, por exemplo, né, do qual ele está conseguindo deixar a sua mensagem? Olha que interessante, no sótão, no vão da escada, nos corredores, no vestíbulo, em outras casas, né, nas soleiras, nos corrimãos, são limiares. Então, nesses limiares, de repente, quando, né, a gente pensa que nada pode ser apreendido dali, que é só ali, né, momento de passagem, algo que logo se evapora no nosso pensamento, ali pode, né, ter algum tipo de pensamento que nos faz dialogar com essas estruturas de poder que negociam com a lógica burguesa da sociedade, né, sobretudo com a figura do pai de família, né, o patriarca. Então, né, eu vou abrir mais um pouquinho para vocês, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, porque hoje eu estou falando demais. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, sobre essa ideia dos lugares de passagem, né, o que vocês pensam sobre isso, sobre o modo como a gente pode interpretar, por exemplo, né, esse conto, negociando com outras, né, corporalidades, com outras subjetividades que a gente conhece hoje, né, na dinâmica contemporânea. Eu acho que isso dá para a gente fazer um exercício bacana, né, reflexivo aqui. Como que a gente pode negociar com uma leitura, né, bem atual de coisas que a gente vive hoje. Pensar também, né, na época de publicação desse conto. Estão pensando em 1914, foi 14, né, que eu falei. O pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra. Como é que a gente pode pensar, então, essas densidades corpóreas pós-Primeira Guerra e hoje, atualmente? Como é que essas vidas são aí, né, de certo modo, ao mesmo tempo que frágeis, elas ocupam os espaços, né? E elas se tornam, de repente, matéria de reflexão, e ao mesmo tempo de tentativa de se construir algo, né, algum saber específico sobre elas, né? Algo que elas não negociam. É isso, o que vocês pensam?
jogando as bombas para vocês aí. Ficaram quietinho. Eu estou aqui pensando, se não é muita viagem na minha cabeça, para a gente relacionar essa questão que é trazida pelo ponto, a contemporaneidade, talvez, quem sabe, com a questão do, dos moradores que vivem em situação de rua, talvez, que não tem um lugar tão certo como o personagem do ponto, estão sempre por vários espaços. Eu não sei se é muita viagem na minha cabeça Não, não é não. fazer essa ligação do ponto com essa questão. É uma coisa que a gente vê muito na atualidade. Uhum. A Judith Butler tem alguns estudos dela que ela fala muito sobre essa ideia, né, de corpos que são passíveis de ser considerados, que são passíveis de luto, né. Eu acho que esse conto ele negocia bem com essa dinâmica de pensamento. Quais corpos, quais subjetividades, né, elas são consideradas pelo Estado, né, quais devem ser abraçadas por políticas do Estado. Podemos pensar nas próprias, né, questões identitárias, as identidades, a questão indígena, né, eu acho que está muito vigente atualmente para a gente, está mais fresco, né, na memória, por exemplo, acontecimentos recentes sobre questão da demarcação do território indígena. Será que aqueles corpos são úteis a essa lógica, né, a essa dinâmica, vamos assim dizer, econômica neocapitalista? Então, acho que está tudo, né, conectado com isso aqui. Como esse conto se abre, né, de repente, num contexto ali, né, o Kafka está escrevendo uma linguagem alemão, né, um dialeto alemão menor, mas como a gente pode entender isso do contexto europeu para o nosso, né, como esse conto está aberto a essas outras negociações. A gente pensar, por exemplo, a dinâmica de vida, né, das etnias indígenas, a lógica de vida deles também não é compreendida, né, pela ordem burguesa, né, das nossas sociedades. Mas eles existem, eles estão lá, né, eles negociam com um modo de vida muito próprio, preenchem espaço. Mas essa dinâmica de vida não consegue, né, ser abarcada por essa lógica, por essa racionalidade, né, capitalista. Assim como outras, né, identidades, outras culturas que não fazem parte do universo dessa lógica, né, burguesa, patriarcal, né, eurocêntrica, de repente também, né, se formos levar em consideração o nosso contexto ocidental. Então, é o tipo de coisa que eu acho bacana, né, de a gente fazer um diálogo, uma conversa, uma atividade comparativa. Os corpos estão lá, não são apreensíveis por essa lógica, mas existem. E é possível que até mesmo sobreviva a essa lógica. Como entender, né, essas dinâmicas móveis que não cabem nessas territorialidades já construídas pelo universo aí, né, pela dinâmica do pai de família. Pensem nisso. Quem com isso na cabeça. E aí, meu povo? Então eu vou, né? Acho que a gente pode que já partir para a finalização. Eu acho que, né, logicamente, não conseguimos esgotar uma leitura sobre esse ponto. São possibilidades de leitura, né, que se abrem para muitas outras, mas eu acho que pensamos, né, em termos de estrutura, em termos de texto, ferramentas literárias, conseguimos
ter uma leitura bacana aqui, né, para início de conversa. Bacana, Ana. Acho que conseguimos dar conta aqui desse papo, né? Aqui eu vou deixar no slide né, essa imagenzinha para vocês refletirem sobre esse objetozinho, né? Tem a fonte aqui. E eu vou deixar também, né, como uma sugestão de leitura, dois teóricos que pesquisaram sobre esse conto, tá? Falaram não só sobre o conto, sobre, né, a dinâmica de Kafka, a produção de Kafka. São dois estudos bacanas, assim. Um está na revista Sibila, uma revista eletrônica. O estudo se chama Kafka ou Sob o Signo de Odradek. Vocês conseguem localizar e jogar na internet Kafka ou Sob o Signo de Odradek, do Rodrigo Sintra, publicado na revista Sibila. Vocês vão ter um pouco mais, né, de contextualização sobre o conto, e o outro é um artigo da professora Jean-Marie Gagneban, que se chama Deslocamentos e Deformações em Kafka. Para poder pensar um pouco mais esse conto, aí ela faz um esboço bacana, né, vai destrinchando os elementos da narrativa, nos conectando aí com textos do Walter Benjamin. Então, eu acho bacana, tá? A ideia, né, das alegorias, do barroco, eu acho interessante para vocês ganharem aí nessa análise. Oi, Ana? Desculpa te interromper, Thales. Você pode repetir o nome do texto e da autora do segundo, por favor? O segundo é a Jean-Marie Gagneban. Eu vou colocar no chat aqui, porque o nome dela é difícil de escrever, quer ver? O nome dela, Jean-Marie Gagneban, e o nome do artigo é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deslocamentos e Deformações em Kafka. Obrigada, Thales. Nada. E o outro está na revista Sibila. Esse é mais fácil de localizar, Kafka sob o signo de Odradek, do Rodrigo Sintra. Tá? Ele faz uma análise bacana também desse conto, faz um apanhado também, considerando aspectos biográficos, né, da vivência do autor empírico. É bacana também de a gente juntar tudo isso aí para elaborar um pensamento sobre esse conto. Beleza, meu povo? Então é isso. Deixa eu pausar aqui a apresentação. Eu agradeço, então, o nosso papo de hoje, a prosa de hoje, a forma como, né, a gente trocou ideias sobre a construção de Odradek, a tribulação de um pai de família. Estamos caminhando para os finalmente aqui, né, da finalização do nosso curso. Vou deixar a aula gravada para vocês lá no nosso canal do YouTube, e nosso próximo encontro nós vamos falar do Murilo Rubião, que é um contista mineiro, pouco ainda trabalhado. Esse conto dele vai trabalhar com a ideia, né, do fantasioso, né, da narrativa fantástica, e é mais um ponto para a gente pensar como o conto pode se conectar, né, com essas questões do estranhamento. Se formos pensar desde ali do formalismo russo, né, dessas escolas aí estruturalistas, formalistas, nós estamos pensando como é que a literatura dialoga com as nossas questões existenciais, sobretudo chamando a atenção do leitor por esse dispositivo, né, que a gente tem trabalhado ao longo das nossas aulas aqui, que é o estranhamento. Tirar o leitor do seu lugar comum, né, do seu ponto de repouso.